Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo escrito e narrado por Peter Turguniev. Faltam poucos dias para o halving do Bitcoin. Quem é libertário de carteirinha certamente já sabe o que significa o halving do Bitcoin, porque que é importante. Mas a gente tem que lembrar que tem muita gente por aí que nem sabe como o Bitcoin funciona direito. Então vale a pena um artigo para explicar para os leigos o básico do funcionamento do Bitcoin, o que é o halving, que vai acontecer agora no dia 12 de maio, e o que vem de bom disso daí, o que pode vir de ruim. Lembre-se, você não precisa entender Bitcoin a fundo para usar a moeda, da mesma forma que você não precisa entender de mecânica de automóveis para dirigir seu carro. Mas entender o básico de como funciona a moeda é importante, até para você ver por que ela é uma boa moeda. Se tudo que te interessa é usar o Bitcoin, bem, essa parte é fácil, tem um sem número de carteiras que você pode usar para armazenar os seus Bitcoins, tem um sem número de exchanges que você pode usar para trocar reais ou dólares por Bitcoin e vice-versa. Mas se você quer saber por que o Bitcoin é a melhor moeda que existe no momento, precisa entender como ela funciona, pelo menos o básico do básico. O Bitcoin foi a primeira moeda criptográfica de uso amplo, que surgiu em 2009 com base nos esforços de um grupo de programadores, especialistas em criptografia, matemáticos, liderados por Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto, vocês sabem, é um pseudônimo, ninguém sabe quem é o cara de verdade. O nome de quem foi o verdadeiro idealizador do Bitcoin é mantido em segredo. Existem alguns palpites, algumas pessoas que dizem ser Satoshi, mas a verdade é que ter certeza mesmo ninguém tem. Veja, houve sim tentativas anteriores de se fazer a mesma coisa, mas o Bitcoin foi a primeira moeda que efetivamente deu certo, funcionou e se expandiu para o mundo todo. Depois dela foram criadas várias outras moedas criptográficas, Litecoin, Nano, tem uma infinidade de moedas por aí, algumas com características realmente interessantes, mas para não ficar um vídeo muito longo, vamos focar só no Bitcoin aqui. As demais compartilham alguns conceitos, inovam em outros pontos e têm graus de sucesso diferentes. Uma confusão que muita gente faz é achar que Bitcoin é como se fosse um dinheiro de jogo, uma moeda digital pura. Nada está mais distante da verdade. Quando você compra aquelas moedas do seu joguinho favorito, existe um servidor central que tem a lista do saldo de cada jogador naquele jogo, uma tabela que tem o nome da pessoa, aquela pessoa tem X moedas do jogo. Isso funciona bem para a maior parte dos joguinhos, mas tem um ponto de falha que é: o dono do jogo pode criar mais moedas a hora que ele quiser, pode alterar a tabela de moedas a hora que ele quiser. Essas informações estão lá no servidor dele, ele pode alterar elas no momento que ele tiver vontade. De fato, uma moeda de joguinho está muito mais próxima de real ou dólar, ou qualquer uma dessas moedas emitidas por mafiosos, do que do Bitcoin. Embora esses papeizinhos coloridos lastreados em honestidade de político tenham a sua versão física, o real tem a nota de real, o dólar tem a nota de dólar em papel mesmo, a maior parte dessas moedas são de fato virtuais, ou seja, só existem numa tabela do banco de dados de algum banco por aí. O governo e o Banco Central do país podem, da mesma forma, imprimir quantidades enormes de real ou dólar, porque, na verdade, eles nem precisam imprimir fisicamente essas moedas. Basta eles alterarem o valor na tabela lá do banco de dados, que se criou uma quantidade enorme dela. Essa facilidade de governos de gerar dinheiro do ar, na verdade, foi a motivação para a criação do Bitcoin. Há muito tempo, governos vêm usando o truque de imprimir moeda para causar inflação e assim taxar adicionalmente a população. Governos fazem isso o tempo todo. Se as pessoas que supostamente deveriam cuidar do dinheiro gostam de diminuir o valor dele periodicamente, como indivíduos poderiam ter uma forma de se proteger disso? Uma moeda impossível de ser adulterada. Bem, com ideias criptoanarquistas e decisões muito inteligentes, o Bitcoin foi essa resposta. Por motivos óbvios, tal moeda não pode ter um servidor centralizado. Mas então como saber quanto cada pessoa tem de tal moeda? Bom, o Bitcoin usa um sistema de banco de dados descentralizados. Existe um grande número de nodos do Bitcoin, os chamados full nodes, que contém exatamente isso, a lista de todos os usuários do Bitcoin e quanto cada um possui de Bitcoin. Na verdade, para garantir algum nível de privacidade, não aparece o seu nome ali, mas apenas um número de registro que é ligado aos seus bitcoins. Sem a sua senha, não dá para ligar aquela conta com a sua pessoa. Então, para simplificar, vamos imaginar que cada pessoa tem um bitcoin com a cópia completa da carteira, um full node. Você tem na sua máquina a informação de quanto cada pessoa no mundo tem de bitcoins armazenados. Lógico, é muito importante que tais saldos não possam ser alterados aleatoriamente por alguém, né? Para evitar isso, usa-se uma ferramenta chamada blockchain, ou cadeia de blocos.
em que cada nova informação na carteira é registrada com criptografia que depende do bloco anterior. Assim, qualquer alteração que for feita na informação causaria falha na criptografia de todos os blocos seguintes. Isso torna impossível alguém simplesmente ir lá na carteira, embora eu tenha a carteira completa aqui na minha máquina, você tenha na sua, mas eu não posso ir na minha e mudar alguma coisa porque automaticamente minha carteira ficaria inválida. Quando uma pessoa vai mandar dinheiro para outra pessoa, ela manda uma mensagem para todos os demais nodes avisando que, olha, estou tirando X bitcoins da carteira X e transferindo para a Y. Em tese, todo mundo pode então atualizar os saldos e informações e está tudo correto. Mas tem um problema, né? Como a sua carteira está na sua máquina, você poderia, por exemplo, mandar duas mensagens, mandando seus bitcoins para duas pessoas diferentes. Suponha que você tem um bitcoin na sua máquina e daí você gera uma mensagem mandando um bitcoin para fulano e outra mensagem ao mesmo tempo mandando esse um bitcoin para Beltrano. Como é tudo distribuído, essas mensagens vão chegar em cada nodo numa ordem diferente. Como fazer a conta certa? Qual mensagem aceitar e qual recusar? Porque lembra, se fosse um sistema centralizado como um banco, que é o que existe hoje, você sabe como funciona. Se você tiver 100 reais na sua conta e você escreve um cheque de 100 reais para o fulano e escreve um outro cheque de 100 reais para o Beltrano, o primeiro que chegar no banco e compensar o cheque fica com a grana. O outro, no que tentar compensar o cheque é devolvido por falta de fundos. Isso é fácil quando há um servidor central do banco, porque ele determina a ordem de quem pegou primeiro o dinheiro. Mas o Bitcoin não tem um servidor central do Bitcoin, existem milhares de full nodes por aí. As duas mensagens podem chegar em ordens diferentes, em nodes diferentes. Tem que ter uma forma de garantir que a coisa seja consistente, ou seja, que sempre a primeira mensagem seja aceita e a segunda seja recusada. Como definir qual vale e qual não tem fundos? Bem, para isso é necessário que as mensagens sejam ordenadas. Como o Bitcoin faz isso? Existem nodos especiais chamados de mineradores. Esses nodos são justamente aqueles que podem ordenar as transações de forma a garantir que sempre o primeiro gasto seja ok e o segundo seja recusado nesse caso. Mas ainda assim você tem milhares de mineradores por aí. Qual minerador que vai ordenar aquela transação específica? Se todos tentarem ordenar ao mesmo tempo, novamente corre-se o risco de a ordem parecer errada em alguns deles. E esse é o processo que é chamado de mineração no Bitcoin. Todas as transações recém-efetuadas são colocadas no que eles chamam de memory pool, ou um conjunto de transações temporárias. Elas ainda não são válidas, elas estão na memória. A cada 10 minutos, um dos mineradores, o que conseguiu resolver uma charada matemática maluca lá, ele ganha o direito de ordenar esses blocos. Então ele pega todos esses blocos que estão na memory pool e faz a ordenação disso daí conforme ele acha que é a correta e cria um novo bloco no blockchain. Uma vez que esse bloco foi criado no blockchain, impede-se alterações posteriores e todos os demais mineradores e demais nodos vão passar a usar aquele bloco para confiar como um bloco válido da blockchain. Então repare, como a cada bloco só um minerador é autorizado a ordenar aquele bloco, você garante que há apenas uma ordenação possível e o primeiro gasto daquela moeda vai ser válido, o segundo vai ser inválido porque já tinha sido gasto o valor anterior. E esse problema também, essa questão da mineração, resolve um outro problema também. Porque existe um problema quando você inventa uma moeda nova, que é como distribuir dinheiro inicialmente. Ninguém vai usar uma moeda que só uma pessoa tem daquela moeda. É preciso que muita gente tenha da moeda para que ela possa, de fato, ser usada como meio de troca, como moeda. Cada operação de ordenação dessas, cada bloco minerado, os mineradores ganham uma recompensa em bitcoins. Originalmente essa recompensa era de 50 bitcoins, mas a cada determinado número de blocos minerados acontece o halving, ou seja, o valor da recompensa do minerador cai pela metade. O Bitcoin começou com 50 bitcoins por bloco em 2009, em 2012 caiu para 25, em 2016 caiu para 12,5 e agora em 2020 vai cair para 6,25. A data exata deve ser dia 12 de maio, mas há alguma incerteza porque, lembra, é contado em número de blocos, isso pode variar um pouco no tempo. Isso vai fazer com que menos dinheiro seja dado aos mineradores para o trabalho deles de ordenar as transações, que é um trabalho essencial que eles fazem. Isso não é preocupante? Não pode haver muitos mineradores desistindo da atividade e com isso enfraquecendo o Bitcoin? Bem, não, porque a ideia é que você precisa também pagar uma taxa de transação no momento de registro dessa. Essa taxa de transação vai remunerar da mesma forma os mineradores, garantindo que o sistema se mantenha solvente.
Lógico, daqui a mais ou menos 4 anos, em 2024, a recompensa automática por bloco vai cair mais ainda, para 3,125. E assim vai, até que não vai haver nenhuma recompensa automática, e toda a grana para remunerar os mineradores vai vir da taxa de transação. O fato é que todas essas constantes e decisões estão pré-definidas no código e não podem ser alteradas. Isso garante que nem mesmo Satoshi Nakamoto em pessoa, se aparecer hoje, consegue mudar tais regras. Essa é a beleza do Bitcoin em relação a esquemas de pirâmide como real e dólar. Esses papeizinhos coloridos lastreados em honestidade de político, onde os donos da moeda podem a qualquer momento mudar a quantidade de dinheiro, a forma como o dinheiro é gerado, a forma como é distribuída, e você que aceitou a moeda fica a ver navios, meu amigo. Sua moeda simplesmente vale menos agora. Existe a possibilidade de transações Bitcoins ficarem lentas e mais caras com um halving? Sim, essa é uma possibilidade. Espero que não aconteça. Seria muito ruim se acontecer, mas é inevitável que o mercado vai achar um ponto de equilíbrio natural. No final das contas, apenas 21 milhões de Bitcoins serão produzidos. Nada além disso. O que torna o Bitcoin uma moeda forte em essência. Ela não tem como ser inflacionada. A grande beleza da coisa é justamente essa, é haver uma moeda que não é controlada por ninguém, nem pelos criadores originais. Mesmo o ouro, em última análise, é controlado pelos donos de minas de ouro, que em tese podem fabricar menos ou mais do metal. O Bitcoin não. A rede é totalmente descentralizada, ninguém tem ingerência sobre ela. Esse é o caminho da sociedade. A tecnologia vai criar soluções melhores para problemas que antes achávamos que precisávamos de um governo para isso. Não, governo não é mais necessário para absolutamente nada. Se livre desse peso inútil nas suas costas. Meu canal é um canal específico de anarcocapitalismo e libertarianismo. Falo de Bitcoin apenas porque é um assunto correlato, importante para qualquer libertário. Se você quer conhecer mais sobre Bitcoin, entender como comprar, vender, tendências de mercado, tipos de carteira e coisas do gênero, tem canais excelentes por aí sobre o tema. Eu recomendo particularmente o Bitcoinheiros, do nosso colaborador aqui, o BitDove. Tem informações sobre carteiras, exchanges e muito mais por lá. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe em suas redes sociais. Aliás, não deixe de nos seguir também no Twitter e no Gabay. Em ambos, somos o @ancapsu. Estamos sempre divulgando novidades por lá também. Se inscreva e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!